Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha nós aí de novo, Cisa. Mais uma vez. Deus é bom, né? Demais. Graças a Deus, mais um episódio aí para te trazer muita informação. E hoje, Cisa, vou te falar, o nosso convidado é um cara excepcional, sensacional, um cara pelo qual eu sou fã, acompanho de perto o seu trabalho, acompanho de perto suas redes sociais. Tô sempre ali lendo alguma coisa, tô sempre vendo muito trabalho, graças a Deus. É um cara que veio para nossa cidade também para somar, para levantar o nome de Itaquaquecetuba, e eu tô muito feliz, né, Cisa? Demais. De recebê-lo hoje aqui. Hoje nós estamos com o Marcelo Barbosa, secretário do Governo de Obras. É isso aí, Matuza. Matuza, Cida, muito obrigado aí pelo convite, né? Há muito tempo eu acompanho aqui o podcast. Eu acho que é interessantíssimo, agrega muito para a nossa cidade. Eu sempre tive curiosidade de ver como que era, né? Então, hoje eu estou aqui e estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouco sobre o nosso trabalho, aí, um pouco sobre o que a gente faz em Itaquaquecetuba. É isso aí, meu amigo. Ó, palmas para você. Que Deus abençoe. Olha, eu quero dizer desde então que é uma grande alegria te receber aqui hoje, é uma grande alegria tê-lo no nosso trabalho. É algo que vai agregar muito ao nosso trabalho em conhecimento, que vai agregar muito no nosso público que vai assistir, conhecer um pouco mais do trabalho da prefeitura, um pouco mais do seu trabalho, que é tão importante, mas que poucas pessoas sabem ao certo como que acontece e de que maneira que acontece. Mas eu tenho certeza que hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, né, Maluquinha? Muitas informações, meu amor. Então, Demorou. povo, você que está chegando agora aí, que vai ficar conosco até o final, por favor, assista aí conosco. Vai ser uma grande alegria tê-lo. Deixa sua mensagem, deixa aquele like, né, Cisa? Nós amamos like, então deixa o like pra gente aí. Deixa aquela mensagem especial pro Marcelo, pra gente, que nós vamos responder a todos, tá bom? E é uma grande alegria ter você aqui agora. Compartilha nosso podcast, que vai ser uma grande alegria hoje. E está no ar mais um Nels Podcast, o podcast da família, hein, povo? Marcelo Barbosa, secretário do Governo de Obras, né? Isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Marcelo, meu amigo, eu tenho certeza que muitas pessoas que te seguem, que acompanham o seu trabalho, têm muitas dúvidas, como eu também, mesmo eu te seguindo, mesmo eu acompanhando o seu dia a dia, olhando o seu Instagram todo dia para ver onde você tá. E parabéns, é um cara que me motiva, é um cara que me deixa com vontade de trabalhar, com vontade de ser honesto, com vontade, com sede de coisas novas para nossa cidade. Então, toda vez que eu assisto o seu stories, que eu assisto do prefeito, de tantos do Ítalo, um beijo no seu coração, eu te amo, meu amigo. Então, são pessoas que me motivam a querer sempre mais, a acreditar mais no próximo, a acreditar na nossa cidade, que Sim. muitas vezes já foi desacreditado. Hoje, graças a Deus, a nossa credibilidade, você vê que está voltando com força. Sim, a autoestima do município tem subido, né? E nós Então, devemos muito isso a essa nova gestão. Acompanhei que não é de agora que você está com o prefeito também, já li sobre você que não é de agora. Eu Sim. queria que você contasse um pouco dessa história. Quando que começou, como que você se formou e como que você chegou até hoje a ser secretário do Governo de Obras da nossa cidade. E desde já eu quero te deixar... que você fique sabendo que a cidade agradece muito. Eu, em nome de toda a cidade do nosso Itaquaquecetuba, nós agradecemos mesmo essa gestão que está vindo com toda a força e está fazendo a mudança que fica nítido aos nossos olhos. sim. Né? Na verdade, assim, Matuza, primeiramente, até voltando um pouco, eu quero agradecer o espaço. Sabe por quê? Antigamente, a nossa cidade ela aparecia nas páginas de má notícias. Sim. Então, Itaquaquecetuba era aquele patinho feio. E hoje é muito gratificante a gente poder vir, por exemplo, aqui no podcast e falar de Itaquá coisas legais, coisas bacanas que estão acontecendo. Sim. Se antigamente Itaquá era destaque por notícias negativas, hoje Itaquá é destaque por notícias positivas, né? Então, isso tem gerado essa melhoria na autoestima do munícipe, né, do morador de Sim. Itaquá, e é graças ao trabalho do prefeito, todo o seu secretariado, toda uma equipe que ele escolheu muito bem, né? É muito difícil falar da gente, né? Eu confesso para você, quando eu estava conversando com o Ítalo, né? Falei, Ítalo, eu tô, assim, pela primeira vez eu não sei o que eu vou falar, mas vou tentar, né, dar o meu melhor, assim, né? Olha, na verdade, outra coisa, tá, Matuza? Apesar, às vezes, essa ideia do secretário é algo muito formal, né? Então, não se assustem quando eu estiver aqui te chamando de cara e tal, não sei o quê. Ô, Marcelo, e eu vou falar para você. Então, quando a gente fala de esquece- secretário do governo, a gente já imagina um senhorzinho chegando, né? de óculos, só óculos, maletinha né? do lado. Bravo, né? Então, até hoje o pessoal confunde isso. E você é muito jovem já, com tanta sabedoria, com um currículo, com uma bagagem que realmente me deixa motivado mesmo.
praticamente nós temos a mesma idade e a gente olha, se sente motivado pelo trabalho do outro. Legal. Então, é um cara que realmente motiva outras pessoas que também querem correr atrás, que querem vencer, que tem sede de melhoria, que tem sede de vitória. E você é um cara que você passa isso. Sim, Tá? Sou grato aí por esse belo exemplo. Eu que agradeço todas as palavras, né? Matuza, na verdade, assim, eu comecei muito jovem, muito cedo mesmo, na militância política. Sim. Né? Então, hoje, eu faço 35 anos agora em outubro, né? Só que a minha militância começou aos 14 anos. Né? Então, aonde? No Grêmio Estudantil da minha escola. Então, eu comecei lá no Grêmio da Escola Durval. O Grêmio, naquele momento, não era somente de eventos, mas a gente tinha toda uma participação social, política na comunidade. Eu tinha acabado de me mudar para Itaquaquecetuba. Eu me mudei para Itaquá em 2003. Você morava em São Paulo, né? Isso. Eu morei um tempo em São Paulo, depois Francisco Morato. Certo. Né? E depois vim para cá. Né? Antes, passei por aqui quando eu era na minha infância, só que meus pais acabaram se mudando. Né? E acabou que até o brinco, né? Foi meio que o destino. Né? Eu fiquei aqui criança e depois voltei em 2003. Ou seja, 20 anos de Itaquaquecetuba agora, esse ano. E a forma que eu encontrei... Né? Eu sempre fui muito tímido. Sim. Né? Então, a forma que eu encontrei para conseguir enturmar com a galera era o quê? O Grêmio. Então, eu cheguei num momento de eleição, falei, eu vou participar desse negócio. Participei. Depois, a gente ficou, eu fiquei uns 3 anos como presidente do Grêmio da escola. Tive uma participação como presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, que era o órgão municipal que acompanha os grêmios da cidade. Depois participei da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, que era o órgão estadual. Você chegou a ser homenageado, né? Sim, pelo Grêmio da Escola Durval. Sim. A galera me deu o título na época de sócio honorário. Mesmo quando eu saí da escola, Legal. Eles me deram... Né, tenho até guardado isso, né? Eles me deram o título de sócio honorário pela contribuição que eu fiz na escola. Eu fiquei 3 anos à frente, né? E, por fim, nessa fase, eu fui para a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que foi uma fase muito legal. Por quê? Eu acabei viajando o Brasil todo, né? Estava numa discussão do Estatuto da Juventude, e eu era justamente diretor de políticas públicas para a juventude. Né? E aí, um fato curioso, né? Semana passada, a gente organizou a primeira Conferência Municipal de Juventude em Itaquá. Legal. E assim, eu até brinquei com a rádio lá, né, que é a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, que assim, poxa, eu tô 15 anos esperando ter essa conferência. Porque eu lembro que em 2008, 2009, quando começaram as primeiras conferências de juventude, eu ia para Suzano, eu ia para Guarulhos, eu ia para São Paulo, mas o meu município não tinha. Então, assim, você participar de uma conferência que você sempre lutou para ter, sim, e teve agora, né, até eu brinco com um atraso de 15 anos, é gratificante, porque naquele momento eu organizei conferências no Brasil todo e no meu município eu não conseguia ter espaço para organizar, né? Então, assim, tive essa passagem no movimento estudantil, cheguei a participar dos conselhos municipais em Itaquá, então fui do Conselho de Segurança, fui do conselho, onde conheci o Eduardo, inclusive o prefeito Eduardo, na época delegado. Sim. Fui do Conselho da Criança e do Adolescente. Participei de várias entidades de bairro, né, e ajudava. Na verdade, assim, eu percebi naquele momento que as entidades não sabiam se regularizar. E aí eu tinha um mínimo de conhecimento e acabei ajudando várias entidades naquele período. Comecei, né, a cursar jornalismo, aí dei uma parada nessa questão política e voltei na sequência a participar mais ativamente de Itaquá, né? E foi aonde, né, naquele momento, eu decidi abrir um jornal. Eu tinha 24, 25 anos, né? E falei, poxa, eu vou abrir, que era o meu grande sonho, era abrir um jornal na cidade. Legal. E através antes disso, né, vale lembrar que eu tinha um blog na cidade, né? Então, meu blog era muito polêmico. Né? Então, assim, eu saio do movimento estudantil e crio um blog. Na verdade, foi um dos primeiros blogs do município. Ô, Marcelo, muito novo para tudo isso, né? Muito novo para... Eu assumi a diretoria da União Brasileira dos Estudantes com 18 anos. E porque naquela época, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muita internet, hoje em dia a gente consegue trabalhar. Hoje em dia, não vou dizer que tá fácil, porque também tem muita gente fazendo. E para você se destacar hoje, você precisa realmente fazer um trabalho diferenciado. Mas, tipo assim, quando você tinha 24 anos, era outra, nós estávamos vivendo um outro momento, né? Na época, imagina o seguinte, eu coordenava o movimento estudantil no Brasil todo. Né? Eu visitei, acho que 16, 17 estados. Você não tinha telefone, celular, então. Era e-mail. Outra então, história, eu ia para outra realidade, né? Para me mandar e-mail pro pessoal, para me combinar as coisas, né? Então, é muito louco, né? Tipo aquela galera que fala, então, na minha época de datilografia, é quase isso. Mas o que foi bacana?
Nesse período, aí eu pensei o seguinte, eu falei, poxa, o que, que eu quero fazer da minha vida, né? Que é a dúvida de todo adolescente, Sim. né? E eu pensei em comunicação. Eu lembro que eu criei um blog, né? Esse blog, ele noticiava Itaquá, era o único blog da cidade. Existe ainda o blog ou não? Não Você existe mais. Não Qual que consigo era o mais nome escrever. dele, Marcelo? O blog era o meu nome, porque eu não tinha essa criatividade, igual vocês tiveram. Mas, assim, era o meu nome mesmo. Era o blog do Marcelo Barbosa. Legal. E, na época, foi muito curioso. Por quê? Porque a classe política não me conhecia. E começou, só que eu ia na Câmara, assistia às sessões e fazia um resumo para a população. Nossa, que legal, meu. Né? Eu ia na prefeitura, acompanhava as coisas e postava no meu blog. Então, virou um canal de comunicação, só que com as minhas opiniões. Né? Então, né, foi um período muito bacana. Tive os revés do blog, né? Eu tive problema de ameaça de morte na época. Eu levei alguns processos que eu ganhei todos, que eu estava fazendo a coisa certa. Sim. Né? Então, tentaram me calar através de processos, não conseguiram. Né? Então, foi aonde a cidade conheceu o Marcelo, que era o Marcelo da União Municipal dos Estudantes, mas também o blogueiro. Sim. Né? Bom, fui fazer comunicação, fui fazer jornalismo, e no meio da faculdade eu tive a ideia, com outros amigos, de criar um jornal impresso. Né? E deu certo. Nós ficamos com o jornal impresso chamado Contraponto, 3 anos na cidade. Né? E foi aí onde eu conheci o prefeito Eduardo, o então delegado. Né? Eu falei, olha, queria fazer uma entrevista com ele. E aí eu entrei em contato, olha, eu quero te entrevistar, né? Eu até brinco hoje, né? Falei, ó, eu fui entrevistar ele, eu não ia muito com a cara dele. Né? E uma das perguntas que eu fiz na entrevista foi o quê? Se ele um dia participaria da política. Falei, delegado, o senhor fala bem, o senhor tem um grande trabalho na cidade, o senhor tem um destaque. Alguma vez, o senhor pensa em entrar na política? E qual foi a resposta dele? Não. Não. Jamais, nunca. Até hoje eu brinco com ele. Não se passa na minha cabeça isso, não. Aí eu brinquei, eu falei, nunca se diz nunca, né? Todo mundo fala isso pra mim, o Marcelo. Matuza, e aí, Matuza, vereador? Não sei o que. Eu falei, eu não. Acho que não. Nunca se diga nunca. Então, mas eu falo não porque, assim, ó, hoje não tá nos planos, ou eu não me acho preparado pra isso, mas, tipo assim. Mas eu te falo uma coisa. É uma loucura, né? Tudo tem. Tudo eu acho que é no seu momento. Sim. Né? E tudo está nos planos divinos. Eu te falo que em 2014, quando eu entrevistei o Eduardo, eu estava saindo da política. Sim. Porque eu tive eu estava desanimado. Sabe quando você desanima? Fala, eu não quero mais isso. Eu estava saindo da política. Eu estava, eu vou cuidar da minha empresa, eu vou me estabilizar, não vou mais participar disso, eu não quero mais. Né? E na entrevista com ele, eu falei, poxa, esse cara é bom, esse delegado aí tem... Né? E a gente criou uma amizade. E aquelas coisas que, sabe, quando tudo conspira a favor? Sim. Tínhamos amigos em comum que estavam também incentivando ele a sair candidato. Chegou ao ponto que, em 2015, um amigo meu entrou em contato e falou, Marcelo, a gente está pensando em lançar um rapaz aí candidato a prefeito. Eu falei, quem é o cara, né? O delegado. Aí eu falei, legal. E aí foi onde a gente começou a conversar sobre isso novamente. Então, assim, muito, até um evento da eleição do ano de 2020, o Eduardo até posicionou isso, né? Que uma das primeiras conversas políticas foi entre eu e ele ali, né? E, bom, chegou 2015 e eu pensei, poxa, eu vou apostar nisso. Acho que eu devo não desistir. E, assim, eu acho que de 2015, Matuza, até 2020, foi 5 anos. Politicamente foram os 5 anos de mais pressão que eu tive. Porque todo mundo falava o seguinte, não vai dar certo. O Eduardo nunca vai ser prefeito. Delegado em Itaquá, você é maluco. O Eduardo não tem perfil. O Eduardo não tem conhecimento. Então, assim, até os meus amigos me questionavam. Eu acredito. Né? Chegou um ponto que, assim, 2016, coordeno parte da campanha dele, né? Não tivemos êxito, mas ele ficou em segundo lugar. E foi, eu acho que o pior momento, acho que para ele e para mim. Por quê? Parecia que a gente tinha lepra, ninguém chegava perto da gente. Porque nós tínhamos perdido uma eleição, as pessoas tinham receio de chegar próximo e ser perseguido pela gestão daquele momento. Sim. Né? Como o Eduardo foi perseguido, né? Sim. Tiraram ele da cidade, fecharam a delegacia dele, como eu também tive problema. Tinha a situação das pessoas, eu tinha vendido meu jornal e tinha aberto uma agência de marketing. Ninguém me contratava porque eu era da oposição. Caramba, Ou seja, eu tive que trabalhar fora de Itaquá. Caramba, meu. Né? Estabelecer minhas coisas fora do meu município porque tinha uma perseguição dentro da cidade. Né? Só que a gente sentou um dia e falou, Eduardo, vamos para cima. Não dá para a gente desistir, porque se a gente desistir, a gente vai estar fazendo o que eles querem que a gente faça. Sim.
E A ideia da oposição é essa mesmo, né? Parar o que está dando certo, E né? foi aonde, poxa, 2016 perdemos, 17 foi um ano difícil para tanto, muito mais para ele do que para mim, mas foi difícil. E 18 lançamos a candidatura dele a deputado estadual. Aí sim eu coordenei toda a campanha dele. Faltou pouco para ele se eleger deputado. Sim. Mas eu brinco, até hoje eu falo com ele, a gente começou a ganhar a eleição em 2020 e em 2018. Porque se nós tivéssemos desistido, né, não ia dar certo. E quando chega 2020, né, a gente chega com mais força, né, com um grupo mais estabelecido, mais maduro, né, a gente brinca, levamos muita pancada, né, então a gente também sabe se defender, sabe, né, e acaba que dá certo, né, e 2020 dá certo, né, num momento difícil, né, de pandemia, é quando começa a pandemia, 2020, né, e com a vitória, aí ele me convida a assumir a Secretaria de Governo, né, assumi a partir de 1º de janeiro de 2021. Em março de 2021, ele me convida a assumir a segunda secretaria, que são 2 secretarias, a Secretaria de Obras, né? Então, em resumo, foi mais ou menos isso. Então, tudo começou no Grêmio da minha escola. E aí eu não posso ser injusto, né? Paralelo a isso, eu sempre tive uma atuação muito forte dentro do Rotary Club. Né? Eu fui do Rotaract, que é o clube de jovens de 18 a 30 anos. Sim. Saí porque eu completei 30, né? Marcelo. E assim, foi a minha escola também. Porque se no movimento estudantil eu aprendi sobre política, no Rotaract eu aprendi sobre gestão e liderança. Então eu brinco, né? Até na conferência de juventude eu falei sobre isso. Eu falei, olha, eu me sinto muito bem aqui na conferência. Porque eu estou nas minhas 2 casas. Eu estou com a galera que veio com os grêmios estudantis e estou com a galera do Rotaract, que foi onde eu aprendi, né, a ideia de gestão, de liderança, de treinamento para liderança, né? Então, foi muito baseado nessas 2 instituições, né? E, assim, eu levo isso para mim, né? Eu brinco que eu posso ter 100 anos, eu vou falar sempre do Rotaract e sempre do Grêmio da escola, porque eu devo isso, né? Eu penso que onde eu estou e onde eu vou chegar foi graças a essas 2 bases. Na sua biografia que eu li no seu site, tá lá bem especificado, né? Que tudo começou no Grêmio Estudantil, falar sobre o Rotaract, né? Que fala, isso. Né? Irmão, você falou uma coisa para mim aí, que são 2 secretarias, né? Isso. Explica pra gente qual que é a diferença de uma para outra, só para que quem está assistindo entenda. Não certo? Que você falou 2, mas você falando parece ser a mesma. Sim. Né? O nome leva a entender que seria a mesma, mas cada uma faz um trabalho, né? Ó, a Secretaria de Governo, Matuza, ela é a secretaria que, primeiro, tem um papel de assessorar diretamente o prefeito. Certo. Segundo, ela tem um papel de integrar as demais secretarias. Terceiro, ela tem um papel de auxiliar todas as secretarias e o prefeito para que o plano de governo do prefeito Eduardo seja executado, para que a gente não se perca. Então, é aquela secretaria que eu brinco, a secretaria do chato, que fica, olha, não esquece disso. Sim. Olha, tem que fazer isso. Por quê? É onde tudo passa por ela. Além disso, nós temos departamentos internos, tá? O primeiro departamento é a comunicação. Então, o departamento de comunicação, toda a política de comunicação da gestão da prefeitura passa pela Secretaria de Governo. Segundo é o PROCON. Então, todo o sistema de defesa de direitos humanos, de direitos do consumidor, passa pela Secretaria de Governo. Legal. Terceiro é o CPD, que é o Centro de Processamento de Dados. Todo o TI da prefeitura também passa pelo governo. Legal. Quarto, a gente tem o convênios, que hoje é o coração da prefeitura. Todos os recursos que vêm do Estado, que vêm do governo federal, parceria privada, passa pelo departamento de convênios. Então, imagina quando o prefeito Eduardo assume, você não conseguia celebrar um convênio no município. Então, a gente reestruturou convênios. E hoje, o nosso departamento de convênios, ele dá aula para outras prefeituras. Ele ensina outras prefeituras como fazer esse departamento fluir. Fora isso, eu tenho outros núcleos, né? Eu tenho um núcleo de cerimonial, que cuida da parte de cerimônia dentro da prefeitura. Legal. Né? Tenho, dentro da secretaria, um núcleo legislativo, que faz o vínculo de leis, decretos, todas as normativas passam pela Secretaria de Governo junto com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? E também, hoje a gente tem uma comissão multidisciplinar, né? Ou seja, de várias secretarias, que trata sobre a questão de áreas de riscos dentro do município.
né? Então, só isso é a Secretaria de Governo, né? Então, ela tem todo esse papel dentro da prefeitura, né? E nós temos aí a segunda secretaria, que é a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras são as grandes obras estruturais. Como assim, Marcelo? Bom, nós temos a Secretaria de Obras que cuida de grandes obras de infraestrutura, que é o quê? O asfalto com drenagem, com guia, sarjeta, obra pesada. Sim. Né? Como está acontecendo, por exemplo, a nossa obra ali em frente à prefeitura, que é uma pista de caminhada que vai ser ao redor ali do canteiro central. Vai ter? Vai ter. É Entendeu? porque eu tava vendo e eu tava tentando calcular onde que ia ser. Então, ela vai começar dali próximo ao McDonald's e vai subindo até o final do canteiro, até lá em cima, perto final da avenida, né? Final da avenida. Ou seja, vai ser tudo aquilo lá. Vai ser uma obra onde você vai ter a pista de caminhada, ciclismo e mais o paisagismo e iluminação. Porque hoje as pessoas já correm lá. Sim. Então a gente vai. Você corre, então você vai correr melhor ainda lá, porque vai ficar lindo. Entendeu? E então, eu vi que tá alinhando. Vai ficar reto. Pulando. Então, mas a ideia é o quê? Vai ser bem alinhado, né? Junto com a pista de skate, também é da Secretaria de Obras. Também tá. Então, assim, o Obras é o quê? Por exemplo, pista de skate. É um projeto do esporte executado pelo Obras. Construção de escola. É um projeto de educação executado pelo Obras. Terminal urbano. Transporte executado pelo Obras. Legal. Né? Então, assim, tanto que nós lançamos junto com o prefeito, o prefeito lançou um pacote de obras, o maior da história da cidade, que é cerca de 300 milhões de investimentos, que você vai ter desde obras estruturantes, como o talude do Lousada, que é uma obra antiga que a gente está efetivando agora, ou a infraestrutura do Parque Viviane, infraestrutura do Jardim Celeste, infraestrutura no Parque Marengo, até mesmo áreas de lazer como a pista de skate da Vila Virgínia, pista de caminhada da Vila Virgínia, a área de lazer, o complexo de lazer do Parque Piratininga. Então, hoje, você imagina que no acumulado, nós temos hoje uma média de quase mais de 50 obras em andamento em Itaquá, através da Secretaria de Obras. Né? Então, são obras estruturantes que são legado. O que o prefeito Eduardo cobra da gente? Legado. A gente não quer fazer um asfalto mal feito. Sim. A gente quer fazer um asfalto de qualidade. A gente não quer fazer um projeto por fazer. A gente quer um campo do SEC, como foi inaugurado na sexta-feira. Né? Então, assim, a ideia é essa. E o Obras, ele parte por esse princípio. E como a gente define isso? Eu vou contar uma particularidade. Certo. No início, o Eduardo, apesar de ser delegado, eu brinco que ele é engenheiro, ele é médico, ele é tudo. Né? Então, assim, ele tinha muitas ideias. Então, eu quebrei um pouco a barreira do prefeito, né, porque ele gosta disso, com os servidores. Então, a gente criou um grupo chamado Grandes Projetos. É um grupo que está arquitetos, engenheiros, toda a equipe técnica da prefeitura. Então, o Eduardo, ele anda na rua, ele pega o celular dele e grava. Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na rua e tem isso daqui, eu queria fazer uma área de lazer. Bola um projeto para mim aí. A gente vai lá, bola o projeto, e o prefeito vai lá e busca o recurso para executar. Sensacional. Então, sem burocracia. Ou então alguém chega, prefeito, eu queria muito uma área de lazer. Nossa, bem lembrado, é interessante. Vamos fazer. Então, assim, a gente acabou criando um banco de projetos. O que acontecia com Itaquá? Você não tinha projetos criados, né? Então, hoje a gente tem um banco de projetos, que eu brinco que são sonhos do prefeito. Então, tudo que o Eduardo sonhou, a gente tem pronto. Então, a gente busca o recurso, né, através de emendas parlamentares, recursos de fora, para executar. Né? E isso se encaixa na prefeitura, na Secretaria de Governo, por quê? Lembra que eu falei que o governo tem os convênios? Sim. Através dos convênios, a gente faz a execução das obras. Então, a gente acaba que se encontra. Né? Então, acaba que são duas secretarias que eu brinco que são irmãs. Né? E tem feito, eu tenho uma felicidade de ter uma grande equipe, cara. Eu digo que, assim, se tem uma coisa que eu sou abençoado na Prefeitura de Itaquá, é que eu tenho uma equipe brilhante na Secretaria de Governo, uma equipe brilhante na Secretaria de Obras, entendeu? E isso nos garante uma boa execução dos trabalhos. Né? Uma equipe incrível, né? Eu só tenho que agradecer. Eu nem acabo nem nominando, às vezes, para não ser injusto. Porque todo mundo tem um papel fundamental na equipe, né? E isso garante o resultado final. E é uma equipe, né, Marcelo, que faz acontecer, né? Exatamente. Não tem como uma pessoa fazer Exatamente. tudo. Mas o prefeito, ele faz o vídeo e manda. Que manda para outro, que manda para outro. Quando vai ver, tá a obra sendo executada. são muitas mãos. São muitas pessoas, que são muita gente envolvida, né? E assim, é como eu falei. E a equipe alinhada consegue fazer, né? Sim. Alinhada, motivada. Sim. Né? Você imagina
Matuza, o Campo do SEC. Vou dar um exemplo do Campo do SEC, porque a gente acabou de inaugurar Sim. na sexta-feira. Você imagina como que é gratificante para uma equipe de engenheiros e arquitetos ver um projeto sair do papel, se tornar realidade e saber que ali vai mudar vidas. Sim. Você imagina, por exemplo, como é gratificante. Isso é legal da gestão pública. O que hoje motiva o prefeito Eduardo e todo o seu secretariado Sim. dentro da prefeitura? O impacto nas vidas. Né? Por exemplo, agora mesmo a gente teve um exemplo. Eu falei de uma obra, o que a Cida falou? Eu corro lá. Sim. Agora imagina em janeiro, quando a gente terminar a obra, a qualidade que vai ser para a Cida e para as outras pessoas que estão correndo lá. Então, isso que é gratificante na gestão pública. É você chegar e analisar que o campo do SEC, que era um campo de terrão, agora você tem a grama sintética, você tem todo o alambrado, você tem outras áreas de lazer ao redor dele. Sim. E toda uma comunidade ganha. Né? Você imagina, vou citar um exemplo que não é da minha pasta, mas para exemplificar legal. Secretaria de Esportes. Quando a gente assume, a Secretaria de Esportes atendia 100 alunos. 100. Sabe quantos não atendem hoje? 11 mil. Meu Deus do céu. Então, são 11 mil, não é 11 mil um número, é 11 mil vidas. Sim. Né? Você imagina a obra do talude, do Lousada, que a gente está fazendo, a Secretaria de Obras está finalizando, que o talude, sabe o que era? Há 20 anos, toda uma comunidade podia perder sua vida porque o talude podia ceder, e nunca ninguém fez nada. Sim. Então, quando a gente faz uma obra estruturante lá, a gente está guardando essas vidas. Sim. Para que nada aconteça. Né? Você imagina o Jardim Celeste, que a gente fez toda uma obra de drenagem, de pavimentação em quase 20 ruas, que eram pessoas que nunca viu asfalto. E hoje tem. Hoje vai ter sua segurança. Você imagina, que aí não é minha pasta, mas falando da gestão como um todo, iluminação de LED em todo o município. Poxa, hoje você andar em Itaquá... E eu lembro muito bem, viu? Que a galera, que a oposição... falava assim, o prefeito, esse delegado é maluco, falar que a noite vai virar dia, com iluminação de LED, nunca vai acontecer. E hoje, a noite está quase virando dia. Né? Então, assim... Esses dias eu passei, assim que o prefeito iluminou lá o trevo de Itaquaquecetuba, Sim. eu mandei uma mensagem para ele na mesma hora, quando eu passei que eu vi. Falei, prefeito, pelo amor de Deus, outra meu, cara. que é isso? É outra cara. É outro mundo, pô. A gente tá vivendo no Itaquá que a gente sonha mesmo, Sim. que realmente... E assim, Marcelo, diferente de falar e ninguém ver, fala, mas tá acontecendo. Acontece. Falar, tem 50 obras. É 50 obras. A Não, gente hoje- anda e a gente vê a todo momento. E nós não tá falando só da rua da prefeitura. É Tudo. no município inteiro, né? Hoje eu faço uma brincadeira que é real. Eu duvido que você ande em Itaquá sem ver uma ação da prefeitura. Você vai ver uma obra, você vai ver um carro da GCM, você vai ver um programa sendo executado, você vai ver alguma ação da prefeitura. Hoje você não anda em Itaquá sem ver uma ação da prefeitura. Hoje é a coisa mais natural do mundo é a gente encontrar o prefeito em uma das obras. Também. Né? Porque eu sempre tô indo para minhas publicidades, para meus trabalhos, eu sempre encontro ele, paro, faço questão, vou lá, converso. Mas essa diferença, Matuza, que é o quê? O prefeito ele não pode ficar preso num gabinete. O Eduardo é um exemplo disso. O Eduardo ele faz o quê? O Eduardo ele passa amanhã na rua, andando. Nossa Senhora, anda mais que notícia. Então, assim, e à tarde ele vai para o gabinete. Mas antes ele cobra, ele vê, olha, essa obra não está indo bem não, viu, Marcelo? Olha, a qualidade está ruim, viu? Cobra a empresa. Sim. Né? Às vezes você nem imagina ele tá lá no Recanto Mônica vendo uma rua que está sendo finalizada. Ó, não gostei, viu? Tem que melhorar. E cobra. O prefeito, ele cobra. O Eduardo é aquele prefeito do sim, tá? Sim. Eu nunca vi ele dizer não para um secretário. O secretário chegar com uma ideia, ele fala assim, não faça. Para ele dizer não, só se for algo que pode correr riscos. Sim. E hoje não, ele fala, não, vai lá e faz, viu? Vai lá e faz. Então, isso é legal, porque ele te dá autonomia. Sim. Como eu brinco, o secretário hoje, dentro da gestão, ele consegue ter um trabalho legal, porque o prefeito, ele dá autonomia. Só que ele cobra. Você quer fazer isso? Quero. Então, faça, viu? Sim, e faça bem feito. né? Precisa ser feito, Isso né? é muito legal, porque você tem esse feedback. E ele, na rua, ele vê o que o povo realmente precisa. Né? Não estão falando para ele. Sim. Igual ele reconhece. Às vezes ele vai num bairro que não está legal, ele chega, Matuza, eu tô aqui no seu bairro, me desculpe, eu ainda não fiz tudo que pode ser feito, mas eu vou fazer, viu? Confia em mim. E depois ele volta, ele cobra o secretário, ele quer que resolva, ele xinga o secretário, ele pressiona e fala, tem que resolver, porque eu te dou autonomia para isso. E assim, a nossa cidade, ela estava parada aí há 20 anos. Né? Se você for para analisar, a gente, 20 anos, parou no tempo. Sim.
né? Então, Se nesses 20 anos, né, Marcelo, tivesse vindo trabalhando, se todo fazendo... mundo fizesse a sua parte, Se cada um fizesse um pouquinho, era as para coisas nossa seriam cidade ser diferentes. outra, né? As coisas seriam diferentes. Até mesmo as enchentes, né, que tem lá no Maria Augusta, lá, né? O Eduardo foi a rio abaixo e mostrou para todo Sim. mundo de onde veio o problema. Porque até então, o problema é só da nossa prefeitura, né? Sim. O problema é só da nossa cidade. Sim. O Eduardo subiu rio acima lá, rio abaixo lá, e foi lá mostrar qual que é o que acontece. E outra, enchente que acontecia. Quando tinha enchente na cidade, todo mundo sumia. Quando a gente teve esse problema, que é ocasionado por vários fatores, Sim. né? O primeiro a ir para a rua foi o Eduardo, com a primeira-dama ao lado, buscando a solução, correndo atrás do prejuízo, entendeu? Peitando autoridades. Tanto é que assim, hoje a cidade é respeitada. Sim. Ela não é simplesmente, Itaquá, aquela cidade pequena. Pelo contrário. Hoje o Eduardo, enquanto a gente grava aqui o podcast, o Eduardo está em Brasília, buscando mais recursos, tendo visitas em ministérios para conseguir melhorar a cidade. E hoje a gente está se tornando referência, né? Sim. Eu chego em outros bairros. Como a gente trabalha comunicação, fala com muita gente, vereadores de outra cidade, Sim. empresários de outra cidade, comerciantes e tudo a gente fala. Então, quando fala que é de Itaquá, nós mesmo, hoje em dia mesmo, porque antigamente você falar que era de Itaquá, é favela. Sim. Tinha uma imagem muito negativa. Hoje gente perigosa. Hoje a gente entra para a história como... Hoje a gente entra como o segundo rodeio do país. Meu, verdade, hein? Né? A gente entra com as melhores obras, com a melhor infraestrutura, selo diamante de responsabilidade financeira. Antigamente a gente estava no Serasa das prefeituras. Hoje não. Né? Hoje a gente tem um peso. Né? Então isso é muito bacana. Né? Legal, isso é show de bola. Isso aí engrandece, né, o nome do nosso Sim. município, engrandece as pessoas, porque não é só o município que está crescendo, são as pessoas, Sim, né? sim. Quando chegar e falar que é de Itaquá, como a gente fala, eu vou em reuniões em Alphaville, quando a gente fala de Itaquá, o povo já está sabendo do que está acontecendo aqui. Está melhorando, né? Já sabe. Sim. Pô, o pessoal tá falando que o prefeito lá, a gestão deles lá fala, meu amigo, é diferenciado lá. Sim. Então, realmente, porque não é puxando saco nem nada. Sim. É porque é verdade, a Sim, verdade tá tem que dando ser certo, dita, né? né? Tá dando certo. Mas acontece por quê, Matuzá? É que assim, não só o Eduardo, né? O Eduardo é principal, né? Como ele fala, é uma realidade. Sim, é uma gestão. Você pode encontrar alguém que ame Itaquá tanto quanto ele, mas você não vai encontrar que ame mais. É difícil. E assim, isso acontece, a gestão dá certo porque as pessoas que estão nela, juntamente com o prefeito, amam a cidade. Amam o que está fazendo, sabe? Sim. Porque, igual eu falei minutos atrás, quando você trabalha com algo que você gosta e você vê a mudança acontecer, entendeu? Isso te motiva a trabalhar ainda mais. Sim. Em chegar às 7 horas da prefeitura e sair 10 horas da noite. É. Né? Porque você tem resultado, né? Então, isso é bem bacana. Legal, show de bola. Fio, e a família? O que achou quando o Marcelo Barbosa falou que ia trabalhar com... Porque hoje em dia existe muito... Como que pode falar? O povo discrimina muito, né? Fala, você prefeito, você vereador, vou trabalhar na secretaria. O que a família achou disso? Vamos falar um pouco de família. O que a família achou? Foi contra, por favor? Porque de vez em quando eu brinco lá em casa, eu falo, acho que eu vou ser vereador. Teve dar porrada, né? Teve... A Cida já olhou torto ali. Teve... Ô, Marcelo, teve... para conselheiro tutelar ontem, né? Que eu fiz questão de ir lá dar o meu voto e tudo. Então, tipo, aí tem hora que a gente fala brincando lá, os amigos falam, por que você não vê vereador? Você é bastante... O pessoal fala, né, que como tem muita comunicação, tem muita gente, fala, você seria um bom vereador, você seria um bom prefeito, seria um bom... Eu falo, não... E aí eu brinco, tipo, o pessoal fala assim, não, minha mulher fala, não vem com história não, porque... Senão divórcio, hein? Mas é porque ainda existe muito ainda esse bloqueio na mente das pessoas, né? Porque acha que você vai se tornar um vereador, vai se tornar um secretário, vai estar envolvido com a prefeitura, é perigoso e que as pessoas te veem com mau olhar. Sim. Porque, por mais que o prefeito faça, por mais que o secretário faça, por mais que toda a gestão faça, sempre vai ter gente ali que não concorda, que... Mas o que a família achou quando você falou? É que assim, eu comecei muito cedo. Sim. Então, eu tive os altos e baixos. Né? Então, eu tive momentos de alegria e momentos de tristeza. Né? Minha mãe, principalmente, né? Meus pais, no início, eles tinham uma preocupação. Marcelo, mas você pode arrumar problema, poxa, é perigoso. Só que nunca me desanimaram. Né? Minha mãe, principalmente. Né? Vai lá, é isso que você quer? Vai e faz. Né? E sempre apoiou. Só que assim, eu também tinha muita cautela
né, para protegê-los. Sim. Então, por exemplo, né, quando eu tinha o blog e fui processado, Então. eu só falei para eles quando eu ganhei o processo. Eu segurei aquilo para Ficou mim. quietinho. Porque As assim... ameaças você falou ou escondeu também? Isso aí eu escondi. Ameaça, acho que eles foram saber depois dos 3 anos. Mas por quê, gente? Porque eu tinha que protegê-los do... Sim, precisa, é necessário, né? Só que o que acaba acontecendo? Quando aquela coisa, né, eu falei da conferência de juventude. Sim. Né, eu comecei a ter uma militância mesmo, né, de fato, aguerrida, de 2008 para cá. Ou seja, 15 anos. Né? E assim, por incrível que pareça, né, nesses 15 anos eu sabia que ia dar certo. Eu nunca estive ali, tipo, olha, se der, deu. Não, eu tinha certeza. Eu tinha certeza, eu brinco, viu? Eu acho que... Eu lembro como se fosse hoje, até acho que em 2015, 14, foi 14. Eu estava passando ali nos fundos da prefeitura, vi uma galerinha tirando onda, né, tal, não sei o quê, né, enfim. E eu lembro que eu olhei para em cima, a minha sala da Secretaria de Governo é em cima do gabinete do prefeito. Então tem o gabinete e tem a minha sala. Sim. E eu lembro que eu passei, olhei, né, eu vi aquele pessoal reunido, né, até fazendo uma certa chacota, né, do processo eleitoral, né, que não tinha sido muito bom para mim, para o meu grupo. E eu lembro que me deram aquele oi, né, meio de chacota, né, o tonto passando ali, né, podia estar com a gente, né, tal. E eu lembro que assim, eu saí de lá e eu encontrei um amigo meu, eu falei, eu ainda vou estar naquela sala, eu ainda vou estar naquele espaço, na Secretaria de Governo, entendeu? Eu ainda vou... E assim, eu lembro que assim, eu estou falando de 2014, né? Eu nem conheci o Eduardo ainda. Eu fui entrevistar o Eduardo no final de 2014. E eu tinha isso comigo, sabe? Que ia dar certo. Sim. Né? E houve sacrifícios para isso dar certo. Né? Como tudo na vida, né? Então, Tudo assim, na vida que a gente almeja. Só que eu tinha tanta certeza, né, que até eu brincava com o Eduardo. Né? Quando a gente perdeu a primeira eleição, a segunda eleição, eu falei, Eduardo, 2020 chega, hein? Se der, 2020 é o nosso ano. Tem que dar certo. Então, eu tinha isso comigo. E a família sempre apoiou muito, só que com receio. E, assim, eu te falo que, assim, quando aconteceu, né, tipo, olha, de ganharmos a eleição dia 15 de novembro de 2020, eu te falo que o dia que eu tive mais medo não foi quando eu tive ameaça de morte, ou quando eu fui processado. O dia que eu tive mais medo foi quando a gente ganhou. Porque eu olhei assim, eu falei, eu te juro, eu acordei no outro dia, né? E eu acordei era meio-dia, tava destruído, né? Imagino. E eu tomando café com a minha mãe, né, eu faço questão de tomar café com ela, e eu pensando, o que eu vou fazer agora? Porque eu já sabia que eu ia ser secretário de governo. O Eduardo já tinha posicionado para mim, olha, você vai ser secretário de governo. Né? Se der certo, você vai estar na secretaria de governo. E eu lembro que eu tive medo pela primeira vez, cara. Que o medo de não dar certo, o medo de errar. Poxa, o medo de... todos os medos que você imaginar veio, assim. Só que, ao mesmo tempo, um sentimento muito legal do que, poxa, deu certo. Todo mundo que lá atrás me criticou, falou que estava errado, que eu era maluco, que eu tinha que fazer outras coisas, tipo, eu provei que eu estava certo. Então, era um sentimento que até hoje eu não sei mensurar. Sim. Era uma coisa de alegria, de gratidão e um medo. Meu Deus do céu, eu nunca fui secretário. O que eu vou fazer lá? Só que no final, assim, aí eu me centrei e falei, olha, eu vou pesquisar e eu vou estudar. Aí eu fiz um intensivo. Eu fui visitar outras cidades. Eu procurei falar com outros secretários. Fiz questão, na transição, que é a troca de governo, eu fiz questão de procurar entender cada departamento da prefeitura. Mesmo, não vou só entender o meu, vou entender todos. Então, fiz questão de visitar ponto a ponto da prefeitura de Itaquá. Entender. Então, era curioso porque, imagina, eu chegava com minha mochila, né, na prefeitura, eu fui barrado umas 4 vezes, porque ninguém sabia quem era eu. E aí, tudo bem? Não, sou da equipe de transição. E a pessoa olhava, esse cara aí tá dando golpe, esse cara tá mentindo. Menino muito novo, né, pra assumir a... Então, assim, eu sempre fui com muita tranquilidade, com muita humildade, sabe? Oi, tudo bem, eu sou o Marcelo, sou da equipe de transição. Aí, quando eu fui anunciado, aí vem outro baque, né? Quem é o Marcelo? Da onde ele surgiu? Porque eu fiquei um período também cuidando das coisas internas da campanha do Eduardo. Não aparecia. Sim. E aí vem aquela troca de balcão. Se antes eu estava acostumado a entrevistar, agora eu ia ter que ser entrevistado. E era muito estranho. Nossa, eu lembro que a primeira entrevista minha,
tipo, o que esse cara vai fazer? Eu que tinha que estar lá entrevistando, não ele, né? Então, assim... Só que, assim, a família foi fundamental nisso, porque eu te falo que, eu acho que se não fosse, principalmente a minha mãe, vai lá e faz, vai para cima, vai dar certo, seria diferente. Porque você tem momentos, principalmente quando você perde uma eleição, tá? Que você tá sozinho. Você não tem ninguém. Eu lembro que em 2016, eu ficava, às vezes, conversando com o Eduardo depois da nossa derrota. Ele ia para a delegacia trabalhar, né? E a gente ficava conversando 2 horas no telefone, planejando, pensando, né? Refletindo onde a gente errou, né? Sim. E quando você perdeu, você estava com o jornal ainda. Não, eu já tinha tinha vendido vendido, ele, né? e eu estava iniciando a minha agência. Ah, legal. E aí, Ela existe ainda hoje, a agência existe, não? existe. Eu ainda mantenho ela. Aonde que é, Marcelo? Hoje É Itaquá a mesmo? gente está com a sede na Avenida Paulista, em um coworking lá. Entendeu? Só que assim, legal. eu estava bem no começo. Sabe qual era o problema, Matuzá? Ninguém queria fechar nada comigo. Você falou. Né? Então Da eu tive que oposição, trabalhar né? em Guarulhos, eu tive que trabalhar em outros lugares. Chegou um ponto de amigos falarem, Marcelo, eu não posso trabalhar com você, porque senão a prefeitura vai fechar meu negócio. Eu não podia fazer nada. Né? Então, e era o meu ganha-pão, ainda é, Sim. porque eu encaro a secretaria, Matuza, como um momento, uma missão que eu estou nela. Então, significa que eu não vou ser secretário a vida toda. Sim. Né? Então, eu não posso achar que eu vou ficar ali o tempo todo. Então, eu ainda continuo com a minha agência, continuo com o meu trabalho, né? Busco outras coisas, porque eu encaro isso como uma missão. Sim. Olha, é uma missão, né, divina, assim, uma bênção que eu ganhei, que eu tive, né? Uma bênção que é a missão de estar na secretaria e servir a minha cidade. Né? E essa bênção aí envolve muitas pessoas, né? Muita vida, né, Marcelo? Sim, é uma responsabilidade É uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, a minha família foi muito importante nisso. Até hoje né? Porque, às vezes, por exemplo, dias que são muito tensos, né? Eu falo, vou lá na minha mãe, lá, vou jantar com ela. E eu fico lá, não falo de prefeitura, não falo de nada, fico lá falando do cachorrinho É mãe dela. e filho, né? E fico lá, entendeu? Então, isso é muito legal. E agora entra aquela situação que é o quê? Que para minha mãe pesa muito, que eu sei. Se antes ela tinha que ficar se explicando que eu não era maluco, hoje ela tem orgulho de falar, não, meu filho não é maluco. Deu certo lá, olha, ele tá lá, secretário de governo, né? Legal, então, com aquele orgulho. Às vezes ela tá na academia, né? Esse dia aconteceu, né? Na academia e o pessoal comentando, né? Então, isso é bacana, né? O pessoal comenta mesmo. Você encontrar... Você, às vezes, por exemplo, o que é gratificante? Você, às vezes, está no shopping, eu vou muito no Itaquá Park, né? No shopping de Itaquá, toda semana eu tô lá. Então, assim, a galera te encontrar e parabenizar, poxa, né? Te reconhecer, né? Então, isso é muito legal, né? Isso é bem bacana, né? E hoje se antes ela tinha que se explicar, não, meu filho não é maluco, meu filho tá indo bem. Hoje ela pode falar, não, deu certo, ele não era maluco, deu certo. Né? Então, né? Isso é muito legal, né? Isso é show de bola. A história é uma história de muita cumplicidade, de muito amor pelo que se faz, de muita perseverança, de ter certeza naquilo que vai dar certo. Sim. Minha irmã mesmo não sabe. Eu sou um cara que... Marcelo, nada na minha vida vai dar errado. Nada. Eu também sou... Nada. Sou otimista. Eu, graças a Deus, isso aí eu tenho no meu coração. Eu já só saio de casa para ganhar, nunca para perder. Sim. Nunca, graças a Deus. Isso é bom, né? Mas isso é fundamental, porque isso assim, se a gente fortalece, já sai né? com a ideia, será? O será não leva nada, ninguém a lugar nenhum. Né? Eu nunca pensei que ia dar errado, cara. Né? Eu sou muito, não só positivo nisso, né? Sim. Porque também não adianta ser positivo e não fazer nada. Porque, Marcelo, parece ser grande, né? Olhar e falar, um dia eu vou ser secretário ali, ó. Parece ser grande, né? Mas o que é grande para quem trabalha, né? Não, exatamente. O que é grande para quem quer, para quem vai fazer. Exatamente. Para quem não tem preguiça de fazer, né? O Eduardo, se você tivesse desistido lá, e como que estaria a cidade hoje, né? Sim. Mas é justamente isso. Né? Eu vejo que quando você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem que ir atrás. Você pode até ser que não seja como você quer, mas você vai chegar próximo, né? E é o que eu falo para muita gente, assim, né? Não dá para você desistir nos primeiros capítulos da história, né? E, assim, eu sempre fui, por conta de começar muito novo, então eu também fui muito afobado de querer, né, ser ansioso, mas falar, não, tem que correr, não pode parar, né? Então, isso é fundamental. Né? Então, outras pessoas dependem de você nisso. Porque se você também desiste, o cara ele vai pensar, poxa, se o Matuza desistiu, eu vou desistir também, né? Então, a gente acaba esquecendo que as pessoas também te observam, né? Então, e às vezes a gente pode, sem perceber,
tá mudando vidas, né? Sim. Somente com o exemplo, né? Motivando. Inspirando pessoas também. Exatamente, exatamente. Né? Então, isso é fundamental. Motiva a pessoa, né? Nossa trajetória. Muita gente que fala, mesmo a gente, essas brincadeiras malucas que a gente faz, a família doida que é e tudo, mas muita gente entra lá e fala, nossa, me sinto motivado, a família de vocês é Sim. exemplo e tudo. Porque cada um no seu formato, cada um do Claro. seu jeito, né? Cada um do... Como você tem sua irmã, né? Sim. E eu já ouvi falar que vocês dois é pior que eu e a Eu maluquinha. encho tanto o saco dela. Como que é o nome Nossa, dela, Marcelo? Laura. É o Ô, dom Laura, de vocês, Laura. fazer Laura. isso. Nossa. Laura, um beijo no seu coração, olha, minha amiga. Ela é mais nova ou mais velha? Mais nova. Na verdade, assim, eu tenho como uma missão de vida encher o saco da minha irmã. Né? Na verdade, isso eu acho que quando Deus me criou, falou, olha, você vai missão é encher o essa. saco dela. E a gente tem uma diferença grande de idade, né? Eu tenho 35, ela tem 23, né? Então, eu sou mais criança que ela. Eu sou criança ao ponto de eu comprei uma barata de borracha para pôr no sapato dela. E coloquei. Né? Então, assim, eu não tenho... até o pessoal fala, nossa, mas e aí? Eu falei, é que é divertido, é legal, né? É bacana. Assustar ela, entendeu? Contar uma história, brincar, né? Então, contar um negócio para deixar ela irritada, né? Mexer no cabelo dela, puxar o cabelo dela, enfim. Yeah. Né? Eu acho que eu sou mais... Eu encho mais o saco dela do que você com a sua irmã. Né? Então, mas isso é legal também. Não, porque, é família, né? Família é da assim mesma mesmo. forma que a gente tem essa brincadeira, tem um Sim. momento sério que a gente conversa, Sim. e se entende. Por conta dessa diferença de idade, basicamente, quando eu faço 18, 20 anos, eu não tinha um irmão mais velho para conversar comigo. Sim. Né? Então, eu tive as decisões eram minhas, né? E nessa fase é muita pressão. Você faz 20, 21 anos, a pressão para que você dê certo, porque Sim. as coisas é uma loucura. E eu converso muito com ela, né? Eu falo, faz o que você tem que fazer. Faz o que é legal, faz o que te deixa feliz. Mas ninguém... Nada. Você tem que fazer e ponto. Porque, assim, é melhor você se arrepender por algo que você fez do que você se arrepender por algo não ter feito, que você né? nunca ter feito. Né? Nunca nem tentou. Eu lembro de uma coisa que eu ponho como um divisor de águas para mim. Né? Todo mundo me cobrava assim, você tem que ter o seu primeiro emprego. Você tem que correr, você tem que trabalhar em São Paulo. E aí eu lembro que aí eu tinha uma prima que trabalhava na SP Trans. E, poxa, trabalhar na SP Trans era aquela coisa, nossa, poxa, é SP Trans, né? É. E aí eu fui fazer uma entrevista sem querer, porque eu não queria trabalhar na SP Trans. Mas tanta gente fala, você não quer trabalhar, vai lá. Matuza, eu lembro como fosse hoje. Eu fui lá, fiz a entrevista, passei na entrevista. E todo mundo que não passou chorando, nossa. E quem passou feliz. E você chorando E eu, porque nossa, passou. eu não queria ter passado. Eu lembro que, assim, eu cheguei na estação de Itaquá, eu estava tão pé da vida que eu fui andando para minha casa. Eu morava na Vila São Carlos. E eu peguei uma chuva, nossa. Já tinha passado, agora pegou a chuva. O que Aí, vai assim, acontecer mais agora? mas assim, eu tava tão pé da vida que assim, eu falei, vou tomar banho da chuva mesmo, tal. E eu fui para casa pensando no que eu ia fazer. Eu cheguei em casa, e aí, filho, tudo certo? Passei. Passou, nossa, aquela alegria, né? E eu, nossa, eu não quero isso pra minha vida, não quero isso. Aí foi onde eu fui caçar coisa para fazer para ganhar dinheiro. Eu falei, eu vou ganhar tanto aqui no estágio e tal, o que eu posso fazer para me cobrir esse valor que eu vou ganhar e não ir para trabalhar lá, porque eu não quero trabalhar lá. Por quê? Né, para explicar. Se eu fosse para a SP Trans, eu ia largar toda a minha militância. Só que ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, a militância não paga conta. Sim. E foi onde eu comecei a fazer bicos, eu comecei a fazer trabalho de digitação, comecei a fazer trabalho que nem um maluco mesmo, de pesquisa no Google para fazer trabalho de terceiros. Eu comecei a criar coisa. Sim. Para me ter uma resposta. Olha, eu saí daquele... Eu não fui para a SP Trans, mas hoje estou ganhando aqui o mínimo. Aqui, o que eu ia ganhar na SP Trans, hoje eu trabalho com digitação, trabalho com internet. Meu blog ele era monetizado. Sim. Então, assim, eu também ganhava uns centavos de dólar ali que me ajudava. Então, Sim. assim, eu comecei a procurar fazer alguma coisa para fazer a manutenção da minha militância. Para mim não parar, né, da minha participação nas coisas. E por que eu falo que foi um divisor de águas? Porque eu acho... Eu tenho para mim que se eu tivesse ido trabalhar em São Paulo, eu não ia voltar mais para a militância, porque eu não ia ter tempo. E aí eu penso que, assim, hoje o Marcelo não seria eu, seria outro cara. Sim. Então foi uma decisão ali, até contra todo mundo, porque foi um auê, imagina, né? Era um lugar que todo mundo queria trabalhar. E eu falei que eu não ia fazer aquilo, né? E eu faço essa análise hoje. Eu acho que se eu tivesse ido para a SP Trans, acho que eu não estaria aqui hoje.
não sei onde eu estaria. Sim. Né? Mas eu acho que ali foi um divisor de águas. E quem seria o Marcelo hoje, né? É uma coisa, cara, é uma coisa que eu fico me refletindo, sabe? Tipo, poxa, que se você for ver, a nossa vida é de tomada de decisões. Sim. E a tomada de decisão é o que faz a gente se movimentar. Direciona a nossa vida. E não né? existe decisão errada. Eu acho que cada decisão é que tem que ser, tem que Sim. acontecer. E se a gente se arrepende, mas pelo menos a gente fez. E eu fico pensando nisso, né? Depois eu me arrependi, tá? Depois eu ficava ferrado lá, sem dinheiro. Eu ficava, poxa, eu devia ter ido para a SP Trans. Porque se eu tivesse lá, eu ia ter um dinheirinho. Hoje eu não tenho. Poxa, eu tenho que me virar aqui. Só que depois, a longo prazo, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz, né? E eu faço essas análises assim, poxa, tem coisas que tinham que acontecer para o Marcelo, que hoje é o Marcelo, existir. Né? Então, eu cito esse exemplo da SP Trans por quê? Porque me marcou demais. Você não tem noção como... Eu acho que eu fiquei 1 ano pensando nisso. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, ainda bem que o Marcelo, daquele momento lá, tomou essa decisão. Porque eu acho que hoje eu não seria feliz. Né? Porque hoje por tudo que passou e o que eu estou vivendo dentro da prefeitura, fora da prefeitura, eu me sinto muito realizado, muito feliz, sabe? E eu acho que se eu tivesse feito uma outra ação, hoje eu não seria esse cara feliz, sabe? Realizado, né? Então, eu sempre cito isso como um divisor de águas. Né? E foi importante no momento, né? Por mais Sim. que a gente pense, até mesmo no momento de dificuldade, que fala, mas por que eu não fiz? Parece que isso vai te dando motivação para você crescer, vai te dar motivação para você apostar em novas coisas, se reinventar, que é muito importante, né, Marcelo? Sim. Porque às vezes eu trabalhei muito tempo de carteira registrada e por muito tempo eu sempre ganhei muito bem, graças a Deus. Foram 13 anos da minha vida que eu dediquei à empresa, que é uma das melhores empresas de Itaquaquecetuba, do Alto Tietê. Me dediquei 13 anos lá dentro, conquistei muita coisa. Graças a Deus me abençoou muito com esse emprego. Eu sempre tive emprego abençoado, mas porque eu sempre fiz por onde também. Sim. Sempre trabalhei muito, sempre fui final de semana, sempre fiz hora extra. O pessoal não queria varrer, eu varria. O pessoal não queria passar um pano, eu passava. Então, por mim, eu nunca tive tempo ruim para trabalhar. Nunca tive tempo ruim para fazer. Se é para montar o microfone, nós monta. Se é só para entrevistar, nós só entrevista. Mas se precisar que eu varro, eu também varro. Mas se precisar que eu lave a xícara, eu também lavo a xícara. Então, sabe? Então, tipo, eu nunca tive tempo ruim. E com isso, você vai plantando e vai colhendo, né? Então, mas eu me vi num momento que eu ganhava muito bem, eu fazia tudo muito bem, mas eu acho que eu poderia me doar mais, eu poderia fazer mais, eu poderia... fora daquilo que eu estava vivendo, eu era muito feliz. Eu fui muito feliz enquanto eu estava lá dentro. Fui na sala do meu chefe na hora de ir embora, abracei, chorei junto com ele, mas falei que aquele era o meu momento para eu experimentar coisas novas, né? Sim. E graças a Deus, hoje eu estou com o meu podcast, tenho o meu trabalho na internet. Então, são decisões que a gente precisa tomar. Precisa, como você tomou lá atrás, que lá na frente vai mostrar para a gente por que a gente tomou essa decisão e motiva e muitas coisas boas estão acontecendo. Eu acredito que pela decisão, pelo momento, né? Como você tomou a decisão que parecia não estar certa, mas que hoje você colhe frutos daquela decisão que você, muito novo ainda, tomou e que hoje, né, formou o Marcelo Barbosa que a gente conhece. O maluco não foi maluco. Então. Que é muito relativo isso. Né? Eu vejo que o que às vezes parece ser o correto, né? O certo, né? Não é bem assim. Né? Então, eu acho que... Eu falei, eu não lembro para quem eu estava conversando esses dias, com quem eu estava conversando esses dias. Mas eu estava falando justamente assim, se a gente chegar num ponto de que a gente não acreditar em nada, a gente não vai sair do lugar. Né? Porque vai ser tudo automatizado, monótono, sem graça, né? E a gente tem que ter algo para motivar para você acordar todo dia, né? Para que você se movimente, né? Tem altos e baixos? Vai ter, mas cabe a gente também tirar, né, o melhor disso, né? Então, isso eu sempre coloquei em mente, assim, né? Que conselho você daria hoje para um jovem que está começando a vida militante, que está começando na vida política, que pensa em se tornar um político, que pensa em crescer na vida, em estudar, fazer uma faculdade? Que conselho? Olha lá na câmera lá, pro pessoal que está em casa agora, lá na sua câmera lá. Dá um difícil, né? Dar conselho. Difícil. Nossa, é uma coisa... Mas, pra gente que trabalha, que corre, a gente vai meio que aprendendo com a vida, né? Olha, assim, ideia de pensar em um conselho, eu vejo que é o seguinte, eu acho que não desistir, ponto. Né? Mas não adianta também você pensar em ter um grande sonho e querer realizá-lo sem se mexer.
Eu acho que a gente tem que pensar sempre o quê? Eu tenho um sonho? Tenho. Vai atrás, mas faça por si, né? Se movimente. Eu acho que tudo é movimento, né? Se a gente fica só sonhar por si só e ficar reclamando também, ser um negativista, nada dá certo, não sei o que eu estou errando, é buscar a solução. Que a partir do momento que você pensa, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, né? Um desejo, uma ideia, você tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vai ser difícil? Bastante. É normal? Não é normal, porque a gente está acostumado a fazer o feijão com arroz. É complicado? Sempre vai ser. Vai ter gente contra? Demais. Mas se você também ficar estagnado e não fazer, você não vai ter o resultado. E eu acho que isso não é só para militância política, Matuzá. Eu acho que é para a vida. Todas as áreas da né? vida. Para a política, eu acho que eu colocaria uma outra coisa, que é a ideia do seguinte: o que você quer fazer pelo próximo? Porque não adianta você pensar na política somente de forma abstrata. Qual é a sua missão? Vou te dar um exemplo. Ontem, domingo, né, hoje é segunda, nós estamos gravando, foi o dia da eleição do Conselho Tutelar. Sim. Quem quer ser conselheiro tutelar tem um desejo, tem uma missão. Não está ali justamente porque é legal, vou participar da eleição porque eu quero. Não, é uma missão. Então, acho que a gente tem que pensar a política como uma missão, como uma tarefa. Né? Olha, eu tenho uma tarefa, eu quero fazer a defesa dos mais necessitados. Eu quero, como jornalista, defender uma comunicação democrática. Quero defender a criança e adolescente. Ter causas. Né? Quando você tem causa, quando você tem uma ideia de defender algo, defender alguém, as coisas fluem. E até na vida mesmo, né? Eu acho que uma coisa liga a outra. Por quê? Se você tem um entendimento de ajudar o próximo, seja lá como for, igual. Eu me encontrei muito dentro do Rotary, dentro do Rotaract, sendo voluntário em causas sociais. Mas também me encontrei muito dentro da militância política, debatendo direitos e garantias. Né? E hoje me encontro ainda mais dentro de uma ideia de gestão onde você consegue tornar sonhos em realidade. Né? Então, eu acho que a grande questão é persistência e perseverança. É onde você vai conseguir se realizar, mas principalmente ajudar o próximo. Porque também não adianta a gente ter uma vida onde a gente se fecha, não, só vou cuidar aqui da minha vida, o vizinho, não estou nem aí para ele. Eu acho que todos nós passamos aqui pela Terra para ter um propósito. E o propósito não pode ser só um propósito meu, tem que ser um propósito nosso. E o nosso desafio é esse. Né? Eu acho que o nosso desafio é que a gente, igual o papel que o podcast pode ter na vida de terceiros. Sim. Eu tenho certeza que o podcast transformou a vida de vocês dois. Tenho certeza. Mas eu também tenho certeza que o podcast está transformando a vida de muita gente que assiste. Sim. Seja nos depoimentos. Eu assisti alguns aqui, emocionados do Eduardo. Assisti alguns cortes do Ítalo, da própria Daiane. Né? Eu tenho certeza que impacta. Sim. E é essa a razão que a gente tem que ter. Né? Eu acho que, principalmente o que me motiva hoje, me motiva a ideia de um propósito maior. Né? Me motiva a ideia, sempre me motivou a ideia de algo maior. Né? E hoje, um exemplo é o que o prefeito Eduardo fala, é o legado. Qual o legado que a gente vai deixar para a cidade? E assim, eu vou mais além. Qual o legado que a gente tem deixado todo dia? Qual o legado do Marcelo como filho da Dona Maria Zuleide? Qual o legado do Marcelo, irmão da Laura, aquela pirralha que eu encho o saco? Qual o legado... Ela vai brigar comigo, ela é tímida, ela não gosta que eu fale dela. Mas assim, qual o legado que... Porque se você for ver, se a gente for observar, a gente vive de legados. O legado que o Matuza, como pai, vai deixar. O legado que o Matuza irmão vai deixar, o legado que o Matuza esposo vai deixar, o legado que o Matuza profissional vai deixar. Sim. E é isso que nos motiva e faz a vida ter sentido. Né? Então, eu acho que o grande conselho seria esse, né? A persistência e a perseverança. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Amém. Fui bem agora, né? Olha, caramba! Me inspirei aqui, ó. É que tem algo na água. Gente, olha, eu me senti motivado aqui, olha, vou te falar, hein? Mas já era um grande admirador do seu trabalho, hoje conhecendo um pouco mais de tudo que a gente falou aqui, da sua trajetória, me encaixo muito, eu também sempre fui do Grêmio, eu sempre fui um cara que sempre quis fazer a diferença. Legal. Chegava na escola, queria ser do Grêmio. Na verdade, eu sempre gostei de ser muito assim, sempre gostei de estar em evidência.
Então, queria fazer alguma coisa que mudasse, que fizesse alguma coisa, um jogo de xadrez na hora do recreio, uma música. Eu sempre fui meio que... Não sei se eu me encaixo na ideia de militante, mas eu sempre fui um cara que sempre quis fazer a diferença. Eu sempre quis fazer algo diferente para poder as pessoas ajudar, fazer alguma coisa. Mas a grande sacada, Matheus, é o quê? É uma palavra, é inconformado. Isso. Você vai estar inconformado. Inconformado você vai estar lá na sempre, né? escola, estou inconformado que não tem um som aqui no intervalo, tem que ter Nossa. música. Então, você vai querer resolver isso. Você está inconformado porque isso mesmo. fulano ali, o cara avançou na faixa de pedestre. Está errado isso daí. Sabe esse tipo de coisa? Ô, Marcelo, na minha família o povo me chama de Celso Sussomano. Porque fala que eu quero mudar tudo, eu quero... Mas isso é legal, sabe por quê, Matuza? É a raiz do que eu acabei de falar. Celso É a Russomano raiz, fogo, hein? é a raiz do legado, cara. É. Quando a gente pensa, você está inconformado com alguma coisa, É. né? Você está inconformado que algo está errado. Você sempre está incomodado com algo de erro, um erro está entendeu? acontecendo, né? E quando você está incomodado, você consegue mudar as coisas. Porque você não vai, por exemplo, querer mudar as coisas porque você acordou e, eu vou fazer diferente hoje. É que você está incomodado. Sim. É aquela vozinha na sua consciência falando, Matuza, não tá legal. Não tá legal isso aqui não, hein? Eu acho que tem... E você vai acabar se motivando para você melhorar. Sim. Né? É algo que é diário, né, na nossa vida, né? Marcelo, nós estamos chegando ao fim, mas antes, conta um pouco do Rotary, porque você falou muito do Rotary. Qual que é o trabalho do Rotary em Itaquaquecetuba? Qual que é o projeto do Rotary? Você falou bastante do Rotary e do Rotaract, né? Rotaract. Rotaract, né? Fala um pouco do Rotary pra gente. Qual que é o trabalho dele na nossa cidade? Olha, para quem não conhece, eu já conheço, mas para quem não conhece, começar a conhecer e ter uma certa intimidade com... O Rotary, na verdade, assim, o Rotary ele é uma instituição internacional, né, sediada é uma organização mundial, que ela nasce ali, né, no início do século para promover a ideia de companheirismo, amizade, né, serviços à comunidade e um sentimento de paz mundial. Né? Então, um sentimento de propagação de paz. E cria-se o Rotary como uma instituição mundial, onde você tem o Rotary International, que é a instituição. Sim. Né? Dentro dessa estrutura, você tem as regiões, que são as governadorias, ou seja, a gente tem governadores de Rotary, que dirigem regiões grandes, né, o nosso distrito, que são chamados de distritos, e dentro deles tem os clubes. Então, temos o Rotary Clube Itaquaquecetuba, que é um clube que tem quase 50 anos na cidade. Certo. Aí tem o Rotary Clube Itaquaquecetuba Pinheirinho, que é um segundo clube. Sim. Porque você pode ter mais de um Rotary na cidade. Certo. Aí tem o Rotary que eu participo, que é o Rotary Clube Itaquaquecetuba Inovação, e nós temos o Rotary Vilarejo. Então, qual é o papel disso? Primeiro, baseado em companheirismo, amizade. Né? Segundo, servir a comunidade, né? Através da sua profissão, do que você pode contribuir. Né? Terceiro, você tem toda uma situação de hierarquia, protocolo, que te dá um treinamento de liderança. O Matuza tem uma grande ideia, que é fazer um projeto para as crianças. Mas sabe qual é o problema das grandes ideias? Ninguém consegue achar como colocar isso em prática. Eu tenho certeza que em algum momento você teve uma grande ideia, você queria fazer, e você não sabia como fazer. E o Rotary ele serve como uma escola para isso. Quem é rotariano tem treinamentos, participações, seminários, enfim. E dentro dessa estrutura você tem os clubes, os programas de juventude. Você tem o Rotaract, a qual eu pertenci, né? Fui presidente do Rotaract, fui presidente agora do Rotary Clube Inovação, né? E o Rotaract é o clube de jovens de 18 a 30 anos. Né? Hoje não tem mais limitação de idade, certo. Mas na minha época tinha. Falo minha época, parece 60 anos atrás. Na minha época tinha. Você tem o Interact, que é o clube de 12 a 18 anos, e tem para a molecadinha ali de 4 a 12 anos, que é o Rota Kids. Qual a diferença do Rotaract para o Rotary, além da idade? É que você está em uma outra fase da sua vida, de aprendizado para liderança. Então, para mim, foi muito marcante o Rotaract, foi onde eu pensei, eu já tinha uma visão política das coisas, mas foi onde eu me profissionalizei, sabe? Então, e hoje o trabalho do Rotary na cidade são diversos. A gente tem um banco de cadeira de rodas, apoio para pai, apoio para casa da criança, projetos esporádicos, como o nosso Rotary, o Inovação. A gente tem um projeto que no Dia das Crianças a gente costuma fazer,
no Dia das Crianças, ou em até outras datas, a gente faz o Cine Feliz, que é uma parceria com o Movicon, onde você leva as crianças da comunidade para assistir um filme, né, no cinema. Legal. A gente tem alguns projetos mais estruturados que a gente acaba fazendo de apoio geral para a família. Então, assim, ele acaba tendo várias frentes de atuação. E hoje, na cidade, como eu falei, são 4 clubes estabelecidos, né? Além do Rotaract e do Interact. Né? Então, Fantástico. é bem bacana. Assim. E como eu te falei, eu tenho 11 anos de participação, né? Sim. Então, é uma coisa muito vinculada. Hoje, infelizmente, eu não consigo ter a dedicação que eu tinha Sim. no passado por conta das atribuições, né? Mas sempre fui muito ativo, né? Um dia, em breve, eu volto para ser mais ativo ainda com eles. Maravilha, meu amigo. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim, Cisa. Passou voando. É rápido, mas né? rápido, né? Você vê, a gente fica e meio... a gente fala demais, né, Matuza? Nossa, a Cida fala mais que nós dois juntos. Essa daqui, gente, fio, essa daqui tem hora que eu tenho que brigar com ela para ela poder se calar, porque ela não deixa eu falar. Não deixou, né? A gente tentando conversar e a Cida falava, poxa... Fio, eu por pouco jogo essa água nela que fala, menina, cala a boca, deixa eu falar, porque a bicha, ela já... E antes do entrevistado vir, ela já começa a macetar as perguntas já. Ela já começa a pesquisar no Google, coloca no chat GBT, Cria um roteiro, né? Cria um roteiro, ela faz tudo bem específico com aquela dicção que só ela tem. E aí ela elabora, mas chega na hora, acho que trava. Não sei o que acontece. Eu tinha que te ajudar a zoar ela, desculpa. É que eu não me segurei. Eu queria que você zoasse ela. A Laura falei, não tá aqui. É Laura, né? Ela não tá aqui, né? Eu tinha que fazer isso. Né? Laura, vamos nos juntar para vingar desses dois. A próxima vez eu vou voltar com alguma coisa pra gente fazer. Tá? Fique em paz. Próxima vez. Boa ideia, ótima ideia. Infelizmente, a nossa entrevista tá chegando ao fim. Mas eu queria te dizer, meu amigo, que foi uma grande alegria ter você aqui. Uma grande alegria conhecer um pouco mais do seu trabalho. Conhecer um pouco mais se aprofundar um pouco mais na prefeitura, mostrar para o público de casa a diferença de um trabalho para o outro, que às vezes a gente engloba tudo e acha que é tudo a mesma coisa, como que acontece, como que as coisas, que para quem está de fora acha que é tudo muito fácil, mas dentro tem toda a burocracia, dentro tem todo o trabalho, e não depende somente da nossa prefeitura, então é todo um trabalho. O prefeito agora está em Brasília, buscando recursos, então nada é simples como parece ser. Mas, graças a Deus, nossa cidade vem avançando. E eu sou muito grato a Deus pelo prefeito, pela primeira-dama, por toda a gestão. Né? Agradecer a todos através de você, porque é quem está representando. Mas agradecer por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, que desde sempre já se prontificou a estar aqui conosco. Gratidão mesmo do fundo do meu coração. Aprendi muito com você, me motivou mais ainda a te conhecer pessoalmente. E eu sou muito grato a Deus pelo seu sim, que hoje nos trouxe tanto conhecimento, nos trouxe tanta sabedoria, tanta coisa boa, meu amigo. Tá bom? Conta comigo sempre. Quero voltar mais vezes aqui, entendeu? Pra gente também encher o saco da Cida, encher o saco da minha irmã. Mas, assim, eu que agradeço. Matuza, como eu te falei, antigamente nós víamos Itaquá só notícia ruim. Hoje é muito gratificante vir aqui no podcast, falar sobre o que está acontecendo na cidade, falar das coisas boas. Confesso para você que para mim foi muito novo falar de mim mesmo, né? Então eu estava nervoso, mas deu tudo certo e tal. Mas assim, conta comigo. Eu acho que eu me senti muito bem aqui. Foi muito legal essa troca de experiência, esse bate-papo, né? E como eu falei na entrevista, isso nos motiva. Isso faz a roda girar. Isso faz ter resultado, né? Então tenho certeza que o Marcelo que sai daqui sai mais motivado para fazer mais coisas e para falar, eu estive lá no Nelson Podcast, vão lá também que é legal. Amém, obrigado. E conta comigo no que precisar. Amém, fico muito feliz por isso. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu sim. Foi um episódio de muito aprendizado, que é muito bom, muita informação. E obrigado por tudo. E você é sensacional. Conta comigo sempre, Cida. Só que da próxima vez fala menos. Pode deixar. Matuza. Maneira, porque é 1 hora só de entrevista. Você vai falando, depois o Marcelo não consegue conversar. Marcelo, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. É uma grande honra ter você aqui, tá bom? De verdade, para mim é uma honra enorme, para mim e para minha irmã. E pro nosso projeto, ter uma pessoa como você, tão importante na nossa cidade, que vem fazendo tanta diferença, tá mudando tudo. Somos muito gratos. Eu, como cidadão itaquaquetubense, o nome é até difícil, agradeço aí todo o trabalho em nome de toda a nossa cidade. Que isso, tá conta bom? sempre com a gente. Muito obrigado. Obrigado, hein? Gente, infelizmente,
O nosso programa está chegando ao fim, mais um episódio, mas com o coração cheio de alegria, cheio de motivação. Tenho certeza que você que ficou conosco aí até agora tá com o coração motivado, coração cheio de alegria e orgulhoso da nossa cidade, tá bom? É importante que você compartilhe, que você deixe aquele like que o Maluquinha Nós Ama e que você deixe aquela mensagem também que a gente vai responder com todo amor e carinho do mundo, tá bom? Que Deus te abençoe. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. E esse foi mais um Nels Podcast, o podcast da família com Marcelo Barbosa. Deus abençoe, gente. Obrigado, fica com Deus. Ó, um beijo no coração. Valeu.